Ora, muito boa tarde a todos. Normalmente começamos estas sessões com um lembrete da importância de fazermos isto, digamos assim, de certa forma. Nos dedicarmos a este tipo de prática e de este ser um espaço que nos damos a nós próprios como uma prenda e não como mais uma tarefa que temos que fazer. Hoje eu gostaria também de dizer que descontraiam, que é bom descontrair no sentido de, mesmo às vezes o corpo, no início das sessões de meditação, descontrair no sentido, às vezes quando estamos a fazer estes movimentos corporais, reconectamos com o que é que queremos, com o que é que gostaríamos de largar, digamos assim. Ou então às vezes até vêm memórias de situações que não sabíamos que estavam cá tão presentes, mas por haver esta predisposição para a meditação, antes da meditação, para asseverarmos a verdade, para nos estabelecermos na verdade, hum, tudo, tudo o que está vem ou vai vindo pelo menos aos poucos. E às vezes é bom fazer mesmo o movimento do corpo, ajuda isso também. E lembrar-nos de descontrair, porque descontrair acaba por ser largar do passado. É interessante que um, um dos obstáculos, digamos assim, na meditação é a inquietação, não é? Que é o oposto da sonolência. Mas a inquietação, ou seja, estamos sempre a querer mexer, ou não pararmos quieto, a mente não parar quieta, estamos com a mente demasiado ativada, ou o corpo nunca está bem, portanto, isto tudo é inquietação. E é interessante perceber que mesmo na descrição desse obstáculo da meditação, hum, a inquietação é associada, não necessariamente, mas é por vezes associada ao remorso. E remorso, nós temos uma conotação muito pesada para a palavra, não é? Que também faz parte, mas remorso às vezes é simplesmente não estamos bem com algo. E quando não estamos bem com algo, estamos inquietos. E às vezes são coisas pequeninas, grandes, que nos aconteceram, que fazem parte da nossa vida, ou que fazem parte do nosso estado, da nossa estrutura de mente, né? Do nosso estado, da nossa estrutura de mente. Coisas que vêm connosco, coisas que fazem parte da dinâmica do nosso coração, hum, e às vezes, e que sempre estão connosco, e às vezes nós não lhes damos importância no sentido de não nos apercebemos que incomodam, ou não nos apercebemos que não estamos de bem com elas. Às vezes parte da nossa estrutura mental é sermos demasiado ajuizadores das situações, de nós próprios e dos outros, por exemplo, e até podemos perceber isso como uma certa qualidade também, não no sentido de julgar, mas perceber o que é que está certo e o que é que está errado, mas pode ter uma vertente que na verdade incomoda, que na verdade não estamos alinhados ainda. E portanto o descontrair pode ser nesse sentido, não é o descontrair de não querer saber, não é, do não querer fazer nada, etc. É o descontrair no sentido desta disposição também para largar as coisas que tiverem que ser largadas. Porque às vezes incomoda-nos porque estamos um bocadinho apegados a algum aspecto da nossa personalidade ou da vida. É esta questão. Claro que isto depois leva-nos a outros dos obstáculos, não é? Que é a identificação pessoal, a identificação com esta dinâmica da nossa personalidade. Hum, e quase que vai sempre dar aí, vai tudo dar aí, não é? Portanto, é interessante depois perceber às vezes não queremos largar certos aspectos, mesmo que sejam incomodativos, hum, tem a ver com estarmos associados na nossa mente a uma personalidade que sem aquele aspecto fica coxa. É um aspecto que nos incomoda, mas faz parte da nossa personalidade. E se estamos identificados e não queremos largar, às vezes não queremos estamos apegados àquele aspecto, mesmo que seja incomodativo ou negativo. E isso é interessante, nós apercebemos disso. Quero também com isto dizer que as coisas que incomodam, o incomodar não é mau em si, não é? As coisas quando doem ou quando incomodam, também estão-nos a dar um sinal que alguma coisa não está bem. E portanto, é importante termos isso em consideração, não é para ficarmos frustrados ou zangados, aborrecidos com o que está a acontecer, mas é para olhar, é para ver o que é que está ali. E portanto queria começar com esta nota, neste início de meditação, de descontraído e alinharmos-nos
relembrarmos dos nossos objetivos, como costumamos fazer, do que nos trouxe aqui, deste ser um espaço que nos damos a nós próprios num sábado à tarde, uma horinha, se calhar deram-se mais tempo a vós próprios, o que acho muito bem, mas às vezes é o que é possível ter esta predisposição. Percebam o que é ter esta predisposição para vir fazer isto, vir estar uma hora em recolhimento, em silêncio, em introspeção, em perceber o que se passa cá dentro, em ter esta vontade, ao fim e ao cabo, de realmente compreender o que é a vida, o que é que nós somos e nos libertarmos daquilo que são os entraves. E com isto também vemos como é que, como é que são os entraves do mundo e como é que as pessoas e o mundo, ao fim e ao cabo, e a humanidade podem se ir libertando desses entraves. Portanto, não é uma perspectiva só nossa egoísta, é realmente uma compreensão, uma dedicação a compreender a verdade. Vamos então sentir as costas, como as vértebras se apoiam umas nas outras, enquanto sugerimos este sentido de verticalidade ao corpo, à mente, este sentido de ascensão. Largamos as conversas que houveram antes da sessão, os burburinhos, as emoções, deixamos que se apaziguem. Deixamos ir. Estabelecemos no silêncio, no aqui e agora, nossa respiração, nosso centro. Sentimento de compaixão e aceitação para com nós próprios, sentimento de compaixão e aceitação geral neste momento, aqui e agora. E agradecemos por poder estar numa vida conscientes, por sermos um ser humano, num corpo, numa mente, que nos dá esta possibilidade de nos libertar do samsara, termos acesso interior e exterior aos recursos, interiores e exteriores, que nos apoiam, que nos ajudam nesta ascensão, nesta libertação. Desejamos o bem a todos, que todos possam ter e usufruir desta oportunidade também. Todos, sem exceção. Vamos para a planta dos pés, fazer o varrimento do corpo, sentir a energia nessa área, o que se passa nessa área, sensação.
dedos dos pés, os pés como um todo, os tornozelos, as canelas, barriga das pernas, joelhos, parte de trás dos joelhos, as pernas, pressão da almofada ou do banco, nossa barriga, nossos intestinos lá dentro, sensação, conscientes da sensação. Nosso coração, nosso peito, os nossos pulmões, sentimos o amor espalhar-se pelo peito, o amor do coração espalhar-se, encher, preencher. Os nossos ombros, sensação nos ombros, descontrair, nossos braços, cotovelos, antebraços, pulsos, costas das mãos, pontas dos dedos, palma das mãos. Se houverem outros pensamentos intrusos, conhecemos, pomos de lado, voltamos, base do cóccix, subindo pela coluna vertebral, devagarinho, sabendo, iluminando as costas,
as vértebras no pescoço, a cabeça como um todo, o rosto, interior dos olhos, o alto da cabeça, sensação no alto da cabeça, e vamos ficar com a respiração por alguns momentos em silêncio, conscientes da inspiração, conscientes da expiração, com aceitação, com consciência, com bem-querer. Sentido de presença e de centro com a respiração.
A respiração presente em todo o corpo, nos braços, nas pernas, nos pulmões, no peito, na cabeça, no coração, nas costas, o corpo todo a respirar, conscientes do espaço à volta do corpo, acima da cabeça, conscientes do espaço no quarto, à volta do quarto, acima da casa, à volta da casa, à volta das outras casas e acima das outras casas. Sentimento de bem-querença para com todos os seres nesse espaço. Conscientes do espaço dentro do quarto, nossa volta, dentro de nós, respiração. Qualquer pensamento que surja, tentem vê-lo como um objeto a aparecer na mente, conhecer e a desaparecer na mente. Qualquer emoção, qualquer sentimento, vejam como surge, quando surge, saibam o que acontece quando muda o foco, ver um pequeno movimento de uma linha a entrar no ecrã, a sair do ecrã. Vou tocar o gongo, peço para prestarem atenção ao som, até deixarem de o ouvir por completo. Este é um espaço que se dão a vós próprios.
Esteja à vontade para colocar questões no chat. Quem tiver questões. O, estávamos a dizer no princípio esta questão do descontrair. Descontrair com sabedoria, não é? Não é descontrair para descansar, no sentido de não, fazer, não caminhar, não é? Mas é importante descontrair. Às vezes estamos muito tensos com a vida e às vezes muito tensos a querer fazer o caminho também. E trazemos essa tensão que nos habituamos a ter para resolver os problemas da vida, trazemos para o nosso caminho interior. E é sempre preciso alguma atenção, reparem nisto, não é? Mesmo na meditação, mesmo na postura do corpo, não é? É preciso a mínima, um mínimo de tensão para o corpo estar verticalizado, para o corpo estar, não cair, não ficar curvado, e portanto há uma tensão mínima para isto ser realizado. Como tudo, como toda a física, não é? E a química, é preciso tensões para as coisas se manterem, para se desenvolverem, para se transformarem. Hum, mas também é preciso terem atenção que, para não haver rigidez, para essa tensão não se tornar algo rígido, que obstrui, que depois obstrui mesmo o coração e o pensamento mesmo. E portanto, ter isso em mente, não é? Esse equilíbrio. O, o Agent já dizia uma coisa muito interessante, que era que 50 a 70% do caminho é, é saber o que temos que largar e não largar. Nós às vezes, quando percebemos o que é que devíamos largar, não é? O should, o devíamos largar, ficamos preocupados e chateados que não conseguimos largar, não é? Mas é assim mesmo, porque não apercebemos o que é que está lá para largar e não é que conseguimos largar logo de imediato. Mas é interessante esta mensagem, digamos assim, do Agente Chá, e não é para usarmos como desculpa, não é, de não trabalharmos, hum, para não trabalharmos, mas é interessante perceber, pronto, dá um bocadinho deste descontrair, não é? 50 a 70% do caminho é saber o que é que temos que largar, mas ainda que não consigamos largar. E é verdade, porque é uma questão de consciência, não é? Vamos nos consciencializando do que é que está lá, do que é que nos impede, do que é que nos faz sofrer, e nesse processo de consciencialização é que vamos largando. Portanto, isto, o caminho não é algo não é algo material e linear, não é? Não é algo que, ok, encontrei isto que é para largar, então larga-se. Até na nossa vida nós temos que ver como é que fazemos as coisas, não é? Nossa vida material. Quando temos alguma coisa que é para deitar fora, nós sabemos que temos que pôr na reciclagem, ou não podemos simplesmente mandar pela janela. Portanto, tudo tem um percurso. E nestes âmbitos mais interiores e mais espirituais, coisas, às vezes, muitas vidas, não é? Que estão cá muito enraizadas, ou às vezes coisas desta vida, mas de coisas de traumas de infância, etc. É, o importante é consciencialização. O largar é a consequência. E todo o caminho, quando nós falamos sempre do caminho nesta via, né, é uma via muito consciente, é o caminho da consciência. E, portanto, quando o caminho da libertação do samsara, dos ciclos da vida e da morte, é realizado, ele tem que ser um caminho de consciencialização. Não é um caminho de é isto, é aquilo deita-se fora, aquilo fica. Temos que perceber porque é que é isso. E portanto, quando nós nos apercebemos que temos algo que nos está a obstruir, de certa forma, ou que nos está a obstruir, digamos assim, hum, esse é o primeiro passo. E logo, imediatamente nesse processo, porque nós estamos com boa motivação, com boa intenção, com bem querer, logo nesse processo há realmente um amenizar, ou pode haver um amenizar da circunstância ou da nossa. Passamos a lidar com aquela questão, aquele obstáculo interior de outra forma, não é? Às vezes são ressentimentos. Estamos a falar de ressentimentos no início, não é bem ressentimento, mas pronto, falamos de ressentimentos. Estamos a falar de ressentimentos e às vezes são ressentimentos, coisinhas que ficam lá, mágoas que ficam lá e que se tornam uma mácula, não é? No nosso caminho fica ali, o sangue fica preso, não é? Fica nó do negro durante muito tempo. E,
E portanto, e isso depois ultrapassa completamente de onde é que essa mágoa veio em termos da situação, da pessoa, do outro. O importante é nós percebermos como é que nós fazemos isso, como é que nós deixamos que essa mágoa nos marque e que fique, e como é que nós desfazemos isso. Portanto, a compreensão é que vai ter essa ação. E portanto o largar é realmente o resultado. De uma forma mais prática e mais direta, digamos assim, ah, costuma ser quando nós percebemos realmente quão mal aquilo nos faz, largamos, não é? É tal história do exemplo que damos muitas vezes da panela quente, não é? Quando percebemos que aquilo químico faz mal, largamos, portanto, não há. Mas aí temos que perceber mesmo. E, portanto, muitas vezes temos coisas que sabemos que não nos fazem bem, mas ainda não percebemos mesmo, ainda não fomos ao fundo da questão. E às vezes, mesmo que percebemos muito bem, ainda há muitos laços atados a uma certa situação, uma certa emoção, um certo medo, um certo receio. E, portanto, aqui o caminho é sempre da compreensão. O largar é o resultado. O caminho de consciência. Aliás, o caminho no budismo e não só, não é? É um caminho de consciência. É isso que nos faz libertar. É quando crescemos em consciência, quando nos libertamos de um certo âmbito de consciência para não mais voltar, digamos assim. E, portanto, é um caminho, é uma via da consciência. Quando se diz o, há uma frase conhecida que é cunhada pelo Agent Smith, de certa forma, em inglês é Mindfulness is a path to the deathless. E, portanto, o mindfulness, o ser consciente, é o caminho para a libertação, é o caminho para a libertação da vida e da morte. E é verdade, é mesmo essa via. E aqui a meditação sabemos que é uma via de consciencialização também, não é? Não é só para estarmos um bocadinho mais pacíficos, etc. Tudo isso faz parte, mas é uma via de consciencialização. E é bom percebermos quando é assim. Que alguém, não sei se foi o agente Buda, alguém diz, como é que ele diz? Que alegria perceber que não há felicidade no mundo. Isto pode parecer muito, muito estranho, não é? Mas é tal história de perceber, a felicidade não está no mundo, não está no exterior, não está nas coisas. E é uma alegria perceber isso. É uma alegria perceber isso porque já não vamos estar iludidos em buscar a felicidade aí. Não, volto a dizer, não é que as coisas não podem ser, não é que não possamos ter felicidade no mundo, felicidade mundana, claro que podemos ter e é bom e auxilia. Quando não ficamos agarrados a ela, auxilia. Mas é bom perceber que não é aí que jaz realmente a nossa felicidade última. Tens vontade para colocar questões? Se alguém tiver. É interessante também quando alguma coisa, isto é no outro âmbito, hum, já que estamos a falar dos obstáculos também na meditação, portanto falámos um bocadinho da, do, da inquietação e do remorso. Hum, É interessante quando pensamos a nível do desejo sensual, não é? Que às vezes pode estar muito presente, nem que seja o desejo por alguma coisa agradável, que vem muito à mente durante a meditação e que não nos deixa realmente estar focados nem concentrados. Hum, Quando temos esta prática no budismo que é o asuba, não é? Que é ver, suba é o agradável e a suba é o desagradável. E então é percebermos naquilo que é o foco do nosso desejo nesse momento, hum, percebemos no que é que realmente aquilo é, não é? Normalmente é alguma coisa, estamos a falar de coisas mais densas, digamos assim, não é? Ok, vamos dar o exemplo do gelado, por exemplo. Estamos na meditação e apetece-nos, está muito calor e apetece-nos um gelado específico do qual gostamos muito. E o sabor do gelado é agradável, a sensação é agradável, etc, não é? Quando pensamos nela. Mas depois pensamos que não é esse momento é um momento isolado, se estivéssemos a comer o gelado, mas depois é o processo do gelado que o gelado entra no corpo humano, por exemplo. O que é que acontece? Como é que se desfaz? Como é que é na boca? Como é que é depois quando passa para os intestinos? Quer dizer, é uma forma de ver a as coisas como um todo. Não é uma forma realmente de contrariar, de contrapor, mais do que contrariar, de contrapor realmente o desejo e a atração que alguma coisa pode ter,
mas não é uma rejeição, não é para ganharmos aversão de todo. É para ver como é que realmente é. Sim, tem uma parte agradável, mas naquele momento em que nos apetece muito alguma coisa, esquecemos que aquilo também tem uma parte desagradável. Esquecemos mesmo, é interessante. E então ter esta noção. Nós temos esta questão, fala-se mais entre monges, porque é uma prática mais austera, não é? Entre monásticos, mas realmente a questão da atração com os corpos, não é? Da atração física que os corpos têm uns pelos outros. Quando vemos um corpo em que achamos bonito, temos atração por aquele corpo, por aquela forma física. E temos muito esta questão do esqueleto, né? De nos lembramos que está um esqueleto naquele corpo, não é? Então, às vezes, lembramos, vemos os dentes, lembramos que os dentes é parte do esqueleto e, portanto, não estamos a pôr uma coisa horrível para superposto à outra. É o todo, é assim mesmo. E imediatamente traz-nos para uma realidade mais viva, até, porque não é só um desejo de alguma coisa que nos causa uma atração, mas é um registro realmente do que é que aquilo tudo é, não é? É interessante porque mesmo quando nós vamos falar das coisas mais bonitas do mundo agora, vamos falar das flores, não é? Que são tão bonitas e têm propósito, é para ter os insetos, têm propósito em termos da biologia da natureza. Para ter os insetos, a facilitar a polinização, etc. Não é? Calculo que não tenham só esses propósitos, têm outros também. Calculo todos estes, digamos assim, para além dos biológicos, têm outros. Mas, portanto, eles têm que causar essa atração, faz parte da função, digamos assim, delas. E como nós, mesmo nos corpos humanos, né, faz parte da, da, da continuidade da espécie haver atração para que a espécie possa continuar. Portanto, é uma questão de natureza, é uma questão biológica da natureza que é assim. Portanto, quando temos uma imagem de algo que é atraente, é quase como que isso tem uma função. E se nos lembrarmos deste todo, digamos assim, não só daquela imagem, mas lembramos do todo, do porquê que é assim, caímos na real, como se diz no Brasil, não é? Caímos na real. E portanto é interessante perceber isso dessa forma. E isto traz um certo frescor, não traz uma aversão, quando feito da forma correta, não traz uma aversão, traz um frescor. É um alívio até. Naquele momento estamos a meditar, por exemplo, e temos um desejo em mente que está a ser impeditivo de nos permitir concentrar, é uma forma de acalmar, acalentar. Em inglês diz-se o cool down, não é? E o cool down realmente é interessante, porque há um certo arrefecimento daquele calor, daquele fogo. E é interessante nós percebermos isso. E lá está, não é para sufocar as coisas, mas é para vê-las como realmente são, no seu todo. E podemos fazer isso com tudo. Uma coisa que, por exemplo, vou agora contar uma coisa que eu sempre tive muito nas meditações, hum, é transformar os sítios. Ou seja, eu lembro que fiz um retiro com a Ajuntamentos de Semedo durante 10 dias e passei o retiro inteiro a reconstruir uma cidade. Ou seja, eu passei as sessões de meditação, aquelas meditações preciosas com a Agente Semedo, não é? Que naquela altura eu pensei: "Estou a ter a melhor oportunidade do mundo", e é verdade, estou aqui ao lado do Agente Semedo a fazer um retiro de 10 dias, e passei o retiro inteiro a reconstruir uma cidade, a pôr energias alternativas, a pôr as coisas de uma forma mais bonita, mais agradável, mais funcional. Isso e muitas outras coisas. Portanto, sim, isto não é só um desejo, é também uma proliferação mental, e eram ideias muito boas, mas não era esse o objetivo ali, não é? Então, é realmente trazer-nos um bocadinho para a razão quando fazemos este tipo de práticas, de ver o outro lado, do que é que nos atrai em algo, e perceber que muito tem a ver com realmente o perpetuar do ciclo do samsara. É interessante. Não é para pôr de lado todo quando temos boas ideias durante a meditação, porque isso é muito bom. Às vezes vêm insights que são realizações interiores de como algo é. E isso temos a noção que também é assim quando um cientista ou um filósofo está em reflexão profunda, ou um arquiteto, ou um médico,
às vezes vem, como está em reflexão profunda e como está com vontade de realmente perceber algo, e como está dedicado e já fez um percurso todo anterior para chegar àquele ponto, vem a solução ou vem uma ideia. E isso acaba por ser um insight. A pessoa percebe como é que aquilo pode ser feito. E portanto, não é para pôr de lado isso. E, portanto, a meditação, como nós sabemos, também às vezes é o acalmar da mente, o apaziguar, é o silêncio, mas às vezes também é o refletir. Às vezes também é esta questão de ter um assunto em mente, não racionalizá-lo, não estar a racionalizar o assunto, mas ter em mente como uma postura de reflexão e de contemplação. E perceber quando é que nos estamos a agarrar, ou quando estamos a envolver, ou quando a nossa personalidade está envolvida na reflexão de uma forma mais egoica, digamos assim. Hoje não temos perguntas, temos perguntas. Temos uma grande pergunta. Quando vamos a eventos, até no âmbito do Dama, surge uma quantidade de energia grande no interior que trazemos depois e se prolonga com ideias de o que poderia ter feito mais, o que deveria ter dito de outra forma, ou o que deveria fazer mais. E por vezes ainda é difícil lidar com isso. É o julgamento, não é? É o julgamento, é aquilo que falámos no princípio. Temos uma mente às vezes muito crítica e julgamos os outros, julgamos a nós próprios. Não é que não se faça uma reflexão neste sentido. Ou seja, quando vamos a certos eventos, trazemos muita energia, ou sentimos surge uma quantidade de energia grande no nosso interior, e depois quando se prolonga, o que é que nós podemos, ao fim e ao cabo, temos essa energia às vezes também uma certa clareza de ideias, de mente, portanto percebemos que às vezes, apercebemos às vezes nisso que, que parece que desperdiçamos muito tempo com coisas que não interessam, ou com coisas que não interessam. E realmente às vezes o tempo é desperdiçado, ou seja, não se cresce realmente, digamos assim, quando desenvolvemos em certas questões. Outras vezes faz parte, não é? Outras vezes faz parte de um processo de. ah, como é que é dizer isto? Às vezes parece que temos que estar enliados com certas questões que depois são mais tarde é que vão dar os seus frutos. E isto que não sirva como desculpa, mas também realmente é verdade. Às vezes parece que temos trâmites na vida que não sabemos porque é que temos de estar a lidar com certas situações ou porque é que nos distraímos às vezes com certo tipo de coisas, que seja televisão, seja o que for, mas às vezes isso está-nos a contrapor também um certo aspecto, às vezes mais tenso nosso, que às vezes aquilo faz com que esse aspecto se contraponha. Pronto, é importante levar isto em consideração, não como uma desculpa para nos dispersarmos, ou para nos envolvermos em demasiadas coisas, mas é importante perceber isto, que às vezes não é uma perca de tempo em si. Às vezes é, às vezes é uma perca de tempo. Mas, mas o que eu queria dizer aqui, portanto, é uma reflexão que pode ser feita. O que é que podia ter feito melhor, o que é que podia ter feito mais, mas não vamos ficar presos aí. É perceber, ok, se calhar, e pôr as coisas às vezes muito no se calhar também, às vezes. Se calhar, com esta energia toda, se calhar podia ter, não sei, dedicado mais a ler ou dedicado mais a ajudar a alguma situação específica ou dedicado mais a uma causa específica em que possamos contribuir de alguma forma ou mais na minha situação familiar, podia ter feito posto a mente mais hum, na entreajuda dos elementos da família, seja o que for, né? Que depois a pessoa conclua, digamos aí, ou se vá percebendo a partir daí. Portanto, a reflexão não é despropositada, mas é para não ficarmos agarrados lá. E quando diz que é difícil lidar com isso, repara que aqui surge todo o medo de não estar a fazer a coisa certa, não é? Surge aquelas 3 questões de sermos uma personalidade que não é iluminada e que quer se tornar iluminada, não é? Portanto, surge aqui as tais 3, e que não sabe se está a fazer a coisa certa, não é? As 3, os 3 grilhões que nos prendem, não é? O acreditar que somos esta personalidade, que não é uma personalidade iluminada e que tem que fazer um certo percurso,
o não saber estar a fazer o percurso certo. Portanto, isto é interessante quando depois conseguimos ver por essa perspectiva, mais uma vez estamos a dar ou colocar o que nos está a acontecer, mesmo que seja esta questão de não saber como lidar com isto, como objeto de contemplação. Demos a volta à questão da dúvida, percebemos que é dúvida, em vez de ficarmos a tentar perceber é isto ou aquilo, é isto ou aquilo. Percebemos, é dúvida, ok. Na dúvida em si não vou conseguir perceber nada, é dúvida, portanto temos às vezes que nos abstrair ou que nos colocar no ponto de vista do observador, para perceber, para olhar daquela personalidade que já na dúvida, para perceber o que está a acontecer, porque se continuamos a olhar do ponto de vista da personalidade, a duvidar, não vamos perceber, não nos dá a resposta. Mas então fazer mais um bocadinho do nosso silêncio. Uma coisa que eu queria dizer também é que toda a existência é sempre a manifestação, não é? Toda a existência é sempre impermanente, já sabemos isso, não é? Mas há momentos em que as coisas estão mais revoltas que outras. E nesta questão de um mundo revolto, digamos assim, que nunca foi de outra maneira, mas tem alturas mais intensificadas que outras. Esta questão de vivemos o presente ou de vivemos as situações, mesmo que não saibamos se elas vão ter continuidade amanhã, é importante ou torna-se ainda mais presente. Não é que não tenhamos que programar a vida a médio e longo prazo, claro que temos, ou que muitas vezes temos ou devemos, nem sempre, mas muitas vezes faz parte. Mas esta questão de vivermos as coisas mais, digamos, não sei, fazer um curso ou de dar aulas de yoga ou ter aulas de yoga ou seja o que for, nos entregamos a algo sem saber se aquilo tem continuidade ou não. É interessante, podemos aproveitar, não é aproveitar, é agir em conformidade com aquilo que está a acontecer. Se temos um mundo muito revolto que nunca sabemos o dia da manhã, que na verdade nunca sabemos de qualquer forma, mas isso torna-se ainda mais visível. hum, Ter esta atitude perante a vida, ok, então vamos nos dedicar àquilo que está aqui, que pode ser feito agora, da melhor forma possível, e não sabemos se terá continuidade durante muito tempo ou não, pode até ter, mas o que é importante é que agora há esta oportunidade e podemos fazer. Não é fácil lidar com a sensação, oi? Não é fácil lidar com a sensação de que já não temos muito tempo. É uma sensação, é relativa, não sabemos se temos mais um minuto ou mais 20 anos. Não sabemos, não sabemos todos os que temos aqui, que estamos aqui, quanto mais tempo é quem é que tem mais tempo que os outros? Não sabemos. Mas sim, mas eu percebo de qualquer forma, porque é uma questão que se põe. Eu sempre disse que eu acho muito interessante quando as pessoas vêm em qualquer momento da vida delas para um caminho espiritual consciente. Quando são jovens é interessante porque realmente tiveram essa destreza de encarrilarem de uma forma em que fazem um certo trajeto, desde muito novos. Quando as pessoas são menos novas e que fazem isso mais tarde, eu sempre achei muito hum, inspirador, porque, porque, porque às vezes até é mais difícil, com mais tempo a pessoa não se
não se perder, é mais fácil as pessoas perderem-se ou ficarem mais vincadas ou vinculadas às coisas da vida. E portanto eu sempre achei isso muito inspirador, quando as pessoas começam mesmo ou começam de uma forma mais ativa, um pouco mais tarde é muito inspirador. E lá está, nós nunca sabemos se o que fizemos para trás, pode-nos ter dado uma muito boa base para o agora. E não sabemos as vidas passadas, o que é que já construímos, etc. Portanto, às vezes estamos num ponto da nossa vida em que as coisas acontecem de uma forma, ia dizer muito rápida, mas nem é essa a questão. A questão é que é o que está a acontecer. E portanto é para aproveitar. Ok, não estamos a pôr de lado que a sensação de que não podemos não ter muito tempo é desagradável, pode dar um sentido de urgência também no bom sentido, mas não podemos ficar agarrados à sensação, porque senão ficamos tristes. E essa própria tristeza é que nos vai tirar tempo. E saúde e lucidez. E portanto é uma sensação, não sabemos, na verdade não sabemos, mas pronto, há uma consideração lógica, não é, também perante a vida, não é? Quando a pessoa tem 50 anos, acha que vai ter mais X tempo, quando a pessoa tem 20 anos, acha que vai ter mais X tempo, é uma consideração lógica, portanto é normal ter essa consideração, considerar as coisas dessa forma, mas depois também na verdade não sabemos. E pronto, a questão da sensação é, é vê-la como é, realmente não ficar agarrado, porque senão ela própria nos prende. No final, tudo é importante para o nosso desenvolvimento interior, desde que se vive com consciência. É verdade, sim senhora. É verdade, ou seja, não é que as coisas às vezes tenham, há coisas que têm uma importância em si, são relevantes para o nosso caminho interior per se, digamos assim. Há outras situações que são o que se desenvolve à nossa volta, ou seja o que for, não é? São situações, lá está, voltamos à tal questão que nem tudo é karma, nem tudo são coisas pelas quais tínhamos que passar, nem tudo é assim, porque senão era tudo definido, estava tudo definido, não é? E portanto, as situações que se desenvolvem à nossa volta, quando estamos com um núcleo de amigos ou de familiares ou de colegas de trabalho que têm outras situações a acontecer, nada acontece por acaso, nada acontece sem ter uma origem, é verdade. Nada acontece, mas não quer dizer que aquilo tenha a ver connosco necessariamente. Nós é que podemos, perante aquela situação, ao nos dispormos para lidar com aquela situação da melhor forma possível, já estamos a trabalhar. Já estamos a utilizar a situação para estarmos mais conscientes, para puxar as outras pessoas mais à consciência e, portanto, já estamos a trabalhar para nós e para o mundo. E, portanto, aí sim, estamos a dar um sentido à vida. É dessa forma que se dá um sentido à vida. Se nós passamos pela vida sem ligar e sem usar as oportunidades para crescermos, não tem sentido. Não tem sentido. A vida passa e nós passamos também. Vamos então Vamos então fazer um minutinho de silêncio. Só também nesta questão de desejarmos bem a nós próprios e desejarmos bem a todos à nossa volta e toda a humanidade, na verdade. Seja lá onde ele existe, neste planeta, nos outros todos, seja onde for. Só desejar bem à vida, desejar bem a todas as formas, para que todos possam libertar da melhor forma possível, para que depois todos possam estar da melhor forma possível.